Eu vou falar nessa aula sobre o filtro chamado Shake Reduction. O que é isso, pessoal? É o filtro para redução de vibração da câmera. Muitas vezes a velocidade do obturador está mal configurada na máquina e o que acontece? Acaba acontecendo esse arrastamento da imagem. A imagem, por muitas vezes, ela é meio que duplicada, faz o arrastamento e, em consequência disso, o desfoque dessas regiões, sendo que você não vai ter nitidez e você vai ver perfeitamente que em certas regiões houve uma espécie de duplicação da imagem, o arrastamento realmente. Vou dar um Ctrl+, segurar a barra de espaço agora, eu vou navegar um pouco na imagem. Perceba essa região do braço, o arrastamento que eu falei. É como se a região do braço se prolongasse um pouquinho, mas nessa região, vou dar mais um Ctrl+, ó. Deixa eu diminuir um pouquinho, acabou indo muito. Percebam aqui, ó, como acaba gerando desfoque e ruído. Vamos para a região do rosto. Outra coisa também, pessoal, vou dar um Ctrl + 0 para encaixar a imagem. Não vão ser todas as imagens que você vai conseguir alcançar a correção ideal. O ideal realmente é que você faça uma boa fotometragem. Configure a sua câmera perfeitamente no momento do clique. Eu vou falar como fotógrafo. Muitas vezes eu vejo alunos fotografando com velocidades entre 30, 20, 40, em locais que de repente a modelo se movimenta e você não tem de repente um tripé. Então, se você não for fotografar com tripé, eu acho muito perigoso velocidades abaixo de 50 e 40. 50 até que não, mas abaixo de 40 eu acho meio complicado você fotografar sem um tripé. Então, por quê? Quanto menor essa velocidade e qualquer vibração, qualquer movimento da sua câmera vai causar esse arrastamento. Por mais que as câmeras hoje tenham dispositivos nela que já procurem reduzir isso, no caso da Nikon tem o VR, né, que é o Vibration Reduction, no caso da Canon tem o IS, que é o Stabilizer. Por mais que ela tenha esses dispositivos, se você movimentar, depois vai ficar meio complicado. Você pode até melhorar a imagem, no caso aqui do Shake Reduction, adicionando nitidez, melhorando o desfoque dessas regiões, mas vai ser um pouco complicado. Então eu vou falar como fotógrafo e depois como especialista em pós-produção. Então, o ideal é você fazer uma boa foto para que você não tenha trabalho depois. Mas se a sua foto não ficou bacana, você pode amenizar ela aqui. Mas tenha em mente que dependendo do desfoque que ficar, dependendo do arrastamento, você não vai conseguir uma boa imagem não. Então vamos lá. Eu vou dar primeiro aqui um Ctrl J para duplicar minha camada. Então vocês acabaram de aprender mais um atalho. O Ctrl J duplica a camada. Eu poderia vir aqui também em Image, Duplicate. Vou dar um OK. Ele cria uma duplicação da minha imagem. Só para fins didáticos mesmo, vou apagar aqui. O Ctrl J aqui é melhor, você não tem necessidade de você estar duplicando a sua imagem. Mas para vocês aprenderem mesmo. Então vamos lá. Menu Filter, Sharpen, Shake Reduction. Bacana. Assim que abrir, ele vai fazer uma leitura automática já. Opa! Ó, ele pegou alguma configuração anterior minha e acabou fazendo isso aí. Eu vou pegar esse quadrado aqui, ó, vou colocar na direção do rosto, ele vai fazer uma nova leitura. Perceba aqui nessa região. Agora sim. Melhorou bastante. Vamos ver o preview aqui do antes e depois? Sem ter visto o preview, eu já estou vendo que a imagem melhorou muito. Perceba o antes e o depois. Perceba aqui na região do braço, pessoal, como já deu uma diferença danada. Olha só, o antes e o depois. Vou falar agora para vocês, pessoal, algumas imagens que são apropriadas realmente, que vão funcionar melhor dentro do Shake Reduction. Você pode usar o Shake Reduction para melhorar a qualidade da nitidez de texto. Por exemplo, você fotografou uma pessoa que tem um letreiro e deu esse pequeno arrastamento, tem um texto lá, você vai conseguir melhorar esse texto. Em ambientes, seja internos ou externos, que você fotografou utilizando lentes tele, que são lentes acima de 200 milímetros. Então, você vai conseguir um resultado bacana. E também, como eu já acabei de falar com vocês, lentes com baixa velocidade do obturador e, principalmente, sem a utilização do flash. Então, quanto menos ruído tiver a imagem, quanto mais iluminação tiver, por mais que tenha esse arrastamento, por mais que tenha esse desfoque, mas se você tiver uma boa iluminação,
você vai conseguir um resultado melhor. Se eu pegar uma imagem totalmente escura, cheia de ruído, vai ser complicado o Shake Reduction trabalhar legal. Não é qualquer imagem. E outra coisa, principalmente imagens estáticas. Você vai querer pegar uma imagem de esporte, um futebol, uma corrida de carro, que você fotografou baixo, que tem um grande arrastamento e querer usar o Shake Reduction. Isso realmente não tem nem lógica, entendeu? Só para vocês entenderem em quais situações é possível usar. Vamos entender agora esse Blur Trace Set, essas configurações aqui. Pessoal, essa parte aqui é bem importante, essas definições, esses conceitos aqui são importantes para que vocês não mexam aqui aleatoriamente na imagem. Beleza, você vai falar assim, mas Leandro, mas ele já fez o automático? Fez, mas você pode melhorar ainda mais. Isso foi feito usando os próprios algoritmos do Photoshop para fazer esse cálculo aqui. Mas nada impeça que você faça cálculos personalizados. Eu posso adicionar mais de uma região para que faça cálculos. Então, vamos entender um pouquinho esses conceitos aqui agora, para vocês não simplesmente mexam para um lado ou para o outro. Você não é um photoshopeiro, você é um profissional, você trabalha com pós-produção. Então eu não vou tratar uma imagem aleatoriamente, eu vou tratar uma imagem com base nos conceitos. Foi por isso que eu dei aquela aula extensa sobre os blend modes. Você não vai simplesmente colocar uma camada em cima da outra, você tem que entender o conceito de cor, de multiplicação e de exclusão. Então bacana. Continuando. Essa primeira opção aqui, que é o Blur Trace Bounds. O que é esse Blur Trace Bounds? Nada mais é do que as configurações de limites do traçado. Mas o que são os limites do traçado? O que ele corresponde, galera? Ele corresponde ao tamanho do desfoque em pixels. Então, de acordo com esse tamanho desse desfoque, desse arrastamento, eu vou definir aqui esses limites. Então, ficou mais fácil agora. Então, se você tem um grande arrastamento, então você tem que aumentar a quantidade aqui em pixels, mas também usado com moderação. A segunda opção aqui é o Source Noise, na verdade é aqui do ruído de origem. O próprio Photoshop ele vai fazer o cálculo e vai definir automaticamente os níveis de ruído, para fazer o cálculo para atenuar esses níveis de ruído. Mas nada impeça que eu chegue aqui e faça manualmente, como baixo, médio e alto, low, medium, high. Então, eu já usei bastante esse filtro para fazer nos testes. Por incrível que pareça, o alto tem funcionado muito bem. Eu não sou fã de nenhuma configuração automática, mas dentro desse filtro aqui tem funcionado bem. Mas vocês podem fazer alguns testes ali também, que é bacana. Temos aqui agora o smoothing, nada mais é do que a suavização do seu efeito. Você vai definir aqui da nitidez até a suavização. Se você passar o mouse aqui em cima, olha só, Smooth Sharp Introduce Noise. Ele já está dizendo aqui para você, cuidado com o seu nível de suavização, que você vai também adicionar ruído. Então, onde é aconselhado utilizar a suavização? Use principalmente em níveis baixos. Então, o que é isso? Em qual porcentagem é adequado utilizar essa suavização? Utilize, pessoal, sempre em níveis baixos. O que ele vai fazer na imagem? Ele vai diminuir os ruídos de aplicação de nitidez, principalmente os ruídos de aplicação de nitidez de alta frequência. Então, o que vai fazer esse smoothing aqui, essa suavização? Ele vai diminuir os ruídos de aplicação de nitidez, principalmente os ruídos de aplicação de nitidez de alta frequência. Então, é aconselhado que você mova no máximo 20% do valor adequado. Então, se ele automaticamente calculou 30%, então você tem um range aqui de 20% para menos ou para mais. Então, eu iria aqui de 10% até 50%. Isso, pessoal, é o que a literatura da Adobe passa para a gente. Todo esse curso meu que eu estou dando de Photoshop CC, a parte de novos recursos, eu estou fazendo baseado na documentação oficial da Adobe. Então, isso não é aleatoriamente não. Nosso curso é baseado na documentação oficial. Então, quem projetou, quem desenvolveu, quem fez o programa, então, quando você for fazer a sua suavização, tenha em mente, se ele calculou aqui para mim 30% automático, eu vou ter um range aqui de 10 até 50 para poder aumentar ou diminuir. Bacana? Deu para entender mais ou menos? Então, beleza. Então, vamos agora para a última opção, essa Artifact Suppression. O que isso faz? É a exclusão de artefatos. Conforme você vai aumentando o nível de suavização, você pode inserir ruídos na imagem. O que vai acontecer? Eu vou poder amenizar esses níveis de ruído. Se eu colocar aqui em 100%, isso corresponde à minha imagem original. Percebam.
e 100% e 0%, ela não vai estar excluindo nenhum artefato. Então, ó, vamos achar aqui o meio termo. Você pode ir manualmente aumentando. Então, esses dois conjuntos aqui ó, trabalham em sincronia. Tanto é que tem uma divisão aqui. Ó. Vocês podem perceber isso. Adobe não faz nada à toa. Então, para você usar o smoothing e usar esse Artifact Suppression, eles vão trabalhar em conjunto. De acordo com o seu nível de suavização, você vai definir aqui as configurações de exclusão de artefato, que são, na verdade, os ruídos da imagem, algumas cores que são inseridas dependendo dos tipos de ruído. Então, eu vou aumentar aqui mais um pouquinho. Ó. Já está ficando bem legal. Percebam a imagem antes e a imagem agora. Depois eu vou dar uma outra dica para vocês. Muitos vão falar assim, mas Leandro, na roupa dela ficou com muita nitidez. Eu vou dar uma dica depois de terminado, como a gente pode amenizar essa aplicação de nitidez nessas regiões. Então, para mim aqui na região do rosto já ficou muito bom para o que estava antes. Olha só. Perceba como a imagem dá uma leve movimentada. Ó, percebam. Corrigindo exatamente essa movimentação de vibração da sua câmera. Continuando. Chegamos aqui agora no Advanced, no avançado realmente. Vamos entender um pouquinho isso aqui. Eu vou desabilitar aqui ó, o Show Blur Estimation Regions. O show, né, a apresentação dessa região com desfoque, para que você possa ver onde ele está calculando. Ó. E você vai perceber que aqui eu tenho como se fosse um raio-x. Esse raio-x aqui foi feito com base automática do Photoshop. Quando ele carregou a imagem a primeira vez, ele vai definir a angulação do arrastamento. Percebam aqui ó, esse risco branco. Isso aqui, na verdade, é a angulação do arrastamento da sua imagem, que foi calculado automaticamente. Bacana. Agora eu vou dar uma outra dica para vocês. Ele tem aqui ó, uma região que ele calculou, mas nada impeça que você adicione outras regiões. Eu vou passar o mouse aqui. Ó. Olha lá. Add Suggest Blur Trace. Nada impeça que você adicione outras regiões de desfoque do traçado. Então vamos lá. Eu vou adicionar uma outra região. Ele foi exatamente para a região da mão, ó, percebo, que era uma região que não estava legal. Ó. Ele está fazendo um cálculo ainda. Olha só. Vamos ver o antes e depois. Ó. Muitas vezes não fica bom, pessoal, fica exagerado. Olha só. Percebam que ele mantém um padrão. Ó. Ah, você não gostou? Vamos aqui na lixeira. Eu apaguei e vou adicionar novamente outro. Vamos ver agora. Adicionar o preview. Ó, ficou bem exagerado, apesar que não acabou ainda. Poderia vir aqui, está diminuindo aqui um pouco. Olha só, não ficou legal. Vou aumentar aqui, vou aumentar também o nível de suavização. Já melhorou bastante. Perceba como estava antes. Vamos ver agora o antes e o depois. Ah, se você não gostou também, eu posso vir aqui apagar. E nada impede também que você escolha uma região aleatoriamente. Eu vou vir aqui nessa região aqui, ó. Vou criar aqui, ó. Ó, ele já está fazendo o cálculo aqui para mim. Não acabou ainda. Olha só, não ficou bacana. Então, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir. Aumentar a suavização. Olha como vai ficando. Vou aumentar um pouquinho aqui. Olha essa região aqui, como é que não ficou legal, ó. Ele está calculando ainda. Então vocês perceberam que em conjunto com o Photoshop, como vocês vão achando o meio termo? Vou apagar aqui. Outra coisa também, você pode criar manualmente o seu ponto de traçado. Olha lá, Blur Direction Tool. Vou clicar aqui e vou escolher uma região aqui. Eu vou adicionar o traçado. Eu vou seguir esse mesmo. Vou escolher uma região que tenha contornos. Olha só, essa região do cabelo. Ou então até a região aqui da mão. Ó. Vou seguir esse mesmo contorno. Vou dar um risquinho para cá. Ó. Olha o que aconteceu. Olha o meu contorno e olha o que estava antes. O meu ficou um pouquinho maior. E agora eu vou ter novas configurações aqui. Ó. Blur Trace Length, Blur Trace Direction. Isso aqui vai ser, na verdade, o tamanho do meu traçado. Olha só, se aumentar muito, olha só, perceba como ele vai aumentando lá. Olha só, como é que pode ficar exagerado. Vou deixar ele pequeno. Habilitar o preview aqui. Ó. Eu deixei em 10 pixels.
Olha só a região aqui, como é que ficou. Eu posso diminuir mais. Um pixel. Bem suave, pessoal. Tá vendo que eu estou colocando valores pequenos? E aqui eu poderia mudar a direção. Eu vou gravar só esse valor aqui, porque eu gostei do traçado, 306,9. Vou até copiar ele aqui, ó. Vou dar um Ctrl C e vou fazer alguns testes para mostrar para vocês eu mudando a direção, ó, o que pode acontecer com a imagem. Perceba, eu estou clicando, tá renderizando, ó, Render in Fine Preview. Realmente eu não gostei, ó. Continua aqui, ó, com arrastamento. Então, na minha opinião, o valor, a angulação de antes ficou bem melhor. Vou dar um clique aqui em cima só para ele poder fazer o render aí. E as configurações aqui são as mesmas. Então vocês entenderam, você pode também adicionar, ó, outras regiões ao seu traçado. Você pode criar, ó. Já falei, opa, deixa eu dar um delete aqui, eu acabei não clicando em cima. Então, ó, eu quero fazer. Deixa eu terminar de fazer a renderização, porque eu deletei um ponto de traçado. Olha só, eu vou fazer um tamanho grande aqui, ó. Ele vai calcular em torno dessa região. Perceba como eu peguei uma região grande, como é que a renderização fica mais lenta. Está quase acabando. Vamos ver o antes e depois. Olha só. Eu vou agora apagar esses novos que eu fiz. Vou deixar só o primeiro. Deixa ele fazer a renderização. Bacana. E, por exemplo, pessoal, se você não gostou da renderização dele, você pode arrastar aqui, movimentar. Ó. Quando você movimenta, ele faz uma nova renderização. Opa, ficou horrível. Vou arrastar novamente para cá. E vai recalcular. Se você quiser fazer o render com base somente na região aqui, ó, nada impeça que você pegue esse retângulo e diminua. Ah, por assim, eu quero que ele calcule com base mais no rosto. Diminuir. E assim você vai gerando as suas configurações, vai melhorando e chegando a um ajuste fino. É assim realmente que funciona o Photoshop. Outra coisa legal, ó, se você clicar aqui, ó, você pode movimentar essa região e ela já vai calcular para você. Eu vou parar aqui na região da mão. Ó. Quando eu paro, ele vai estar aqui ó, pedindo para eu recalcular. Eu vou clicar. Olha só, ele recalculou com base nessa região. Ah, eu não gostei. Ah, eu vou movimentar aqui. Deixa eu ver, deixa eu colocar aqui na região do rosto. Vou clicar aqui para ele recalcular. Bacana. Ah, eu quero que volte, eu vou clicar aqui e ele vai voltar para cá novamente. Vocês entenderam? E aqui eu posso dar zoom, eu posso aumentar 5. Aqui está com zoom de uma vez, duas vezes, 4, 80%. Eu posso clicar aqui e destravar os detalhes. Então, tem bastante coisa bacana para estar aprendendo aí. Vamos ver aqui o final antes e o depois. Ó, ficou bem bacana. Vou dar um OK agora. Vamos ver aqui o antes e o depois. Agora eu vou dar aquela dica que eu passei para vocês. Eu vou clicar aqui na máscara. Eu adicionei uma máscara. Eu já expliquei para vocês que o branco dá visualização e o preto exclui a visualização. Por que eu trabalho com máscara, pessoal? Isso já são usando as boas práticas. Eu nunca vou usar borracha, eu nunca vou apagar parte da imagem, sendo que no futuro eu possa precisar. Então vou dar uma dica legal para vocês aqui agora. Eu até expliquei. Vamos para a ferramenta pincel. Eu vou vir aqui na opacidade, vou colocar aqui ó, 43% e vou diminuir também o fluxo. 47% já ficou bacana. Vou aumentar. Eu estou usando uma mesa digital, então para mim fica muito fácil. Vou aumentar aqui o tamanho do meu pincel. Aconselho depois, vai ter uma aula específica falando um pouquinho sobre mesa digital. Agora o que eu vou fazer? Eu vou inverter as cores do meu foreground com as cores do background, porque eu quero remover a visualização dessa região. Então, se eu clicar em X, eu inverto as cores. Ó. Percebam. Eu quero que o preto esteja no meu foreground. Agora, onde eu passar, vamos ver aqui agora. Olha só. Aumentar mais um pouquinho. Percebam, na região da roupa, como eu estou retirando bastante
aquela nitidez exagerada. Olha só aqui embaixo, como é que já está mudando. Isso, o nome disso, pessoal, é agregar valor à ferramenta. Você está usando outros recursos do próprio Photoshop para melhorar uma ferramenta existente. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos entender agora o antes e depois. Olha só, como é que estava a roupa antes, o desfoque antes. E agora, eu deixei o tratamento todo aplicado, eu só excluí a visualização na parte da roupa. Então, vou pegar, clicar em Alt aqui, ó, a imagem inicial e a imagem final. Ó. Eu só deixei o desfoque ser aplicado na região da pele. Na região da roupa, para que não fique exagerado, eu usei uma máscara.